O que acontece na terceirização? Eu pego muita falha em mentoria trabalhista quando eu tenho clientes, que são os mentorandos, e eles fazem essa terceirização de serviço com outra empresa. O que é essa terceirização? Eu, Michele, empresa, contrato a sua empresa para prestar serviços terceirizados, seja de limpeza, seja de segurança, dentre outros tipos de serviços terceirizados que nós temos na minha empresa. Então, o funcionário da sua empresa vai trabalhar como terceiro na minha empresa. Ele não é meu funcionário, ele continua sendo seu funcionário, mas ele trabalha, ele presta serviços na minha empresa. E o que acontece é que isso tem muito problema na Justiça do Trabalho, e isso também tem muito problema nas empresas, porque eu, Michele, se você não pagar o salário, o fundo de garantia, o INSS, se você não pagar as diversas obrigações trabalhistas que tem também na Convenção Coletiva de Trabalho, que tem talvez um vale-transporte, se você não pagar, eu, Michele, vou ser responsável por pagar aquele funcionário terceiro que está na minha empresa e eu nem contratei ele. Então, tem que prestar muita atenção quando vai contratar a empresa terceirizada. Por quê? Porque eu, Michele, contratando a sua empresa que presta serviços terceirizados, também sou responsável pelo seu funcionário que está prestando serviço na minha empresa. O que você faz para você tomar um cuidado, para você ter um cuidado protetivo quando você fala em contratar esse prestador de serviços? Esse prestador de serviços terceirizados. Você tem que fazer duas coisas mínimas. A primeira que você vai fazer é pedir para essa empresa que você vai contratar te mandar a certidão de processos trabalhistas. Mundo ideal, se essa empresa não tivesse, se essa certidão de processos trabalhistas fosse negativa mesmo, né? É assim que se fala. Se ela estiver negativa, melhor dos mundos. Não estando negativa, analise, olhe direitinho a quantidade de processos que essa empresa tem, para ver se tá ou não tá ali cumprindo com as obrigações trabalhistas, porque se tiver muita quantidade, talvez tá pecando no trato do dia a dia com os funcionários, ou então tá pecando ali no pagamento de alguma obrigação trabalhista. Sempre é bom olhar. Outra coisa, tem a certidão de devedores trabalhistas. Também pede para essa empresa mandar essa certidão para você antes de você contratar. Isso nós chamamos muito na área trabalhista de fazer uma diligência antes de você contratar e ver como que funciona essa empresa que você está se vinculando a ela. Aí, outra parte, depois que você fizer isso, o que acontece? Você vai pegar no contrato terceirizado de prestação de serviços, você vai colocar uma cláusula falando que o pagamento dessa empresa, desses serviços terceirizados que você firmou com essa empresa, só vai ser feito por você se ela mandar o comprovante de que pagou o salário, pagou o fundo de garantia, recolheu o INSS, todas as obrigações trabalhistas estão devidamente quitadas. Aí, a sua empresa vai liberar o pagamento. Porque assim, você cuida da responsabilidade e cuida daquele funcionário terceiro que está também dentro da sua empresa. Isso é essencial de tomar esse cuidado quando você fala em contratar uma empresa que vai prestar serviços terceirizados para você, tá? Vamos lá, o Gessivaldo mandou pra gente. A questão do uniforme e IPI, os terceiros é responsável? Então, o que acontece? Quando nós temos o uniforme, e o uniforme é da empresa, você vai estar com o uniforme. Acho que fica mais fácil falar assim, ó. Eu, Michele, contratei a sua empresa, Gessivaldo, para prestar serviços terceirizados na minha empresa. E aí, a sua empresa, ela pega e pede para os funcionários que estão dentro da minha empresa colocar o uniforme. Até mesmo tem muitas empresas que pedem para colocar esse uniforme para que não tenha problema de tratar um funcionário terceirizado como se fosse um funcionário de carteira assinada, porque isso dá um grande problema. E isso pode trazer o vínculo para a empresa e essa empresa também ter que assinar a carteira de trabalho daquele funcionário. Mas passando isso, ele tendo esse uniforme, quem tem que dar o uniforme é a empresa que contratou ele, é a empresa prestadora de serviços, é a empresa terceira que eu, Michele, contratei, no caso do nosso exemplo, você. Tendo o caso também de usar EPI,
No contrato de prestação de serviços, eu acredito que isso tem que ser negociado entre as duas empresas. Falar quem que vai fornecer o EPI, porque às vezes essa empresa, ela não tem o EPI adequado, e como é um serviço da minha empresa, eu tenho o EPI adequado, inclusive tá no meu laudo a forma de usar aquele EPI. Então, eu entendo que dá para combinar, mas o ideal é que quem forneça o EPI é a empresa terceira, a empresa que vai prestar serviços. O que não pode faltar? Esse funcionário usar o equipamento de proteção individual. Lembrando que o equipamento de proteção individual é dele, não é coletivo, é da pessoa. Ele tem que usar o equipamento de proteção individual, tem que ser fiscalizado. Então, pode ter, talvez, alguém que fique olhando na empresa, ou a própria pessoa. Isso é uma coisa muito importante, ó. Por exemplo, ó, eu, Michele, contratei a sua empresa para você prestar serviços para mim. E eu vi que o seu funcionário que está na minha empresa, ele não está usando EPI. Eu, Michele, não posso dar advertência, porque eu não sou empregadora dele. Você Gessivaldo, vai ter que dar, eu vou ter que ligar para você e falar, ó, seu funcionário não tá usando EPI. E você, na sua empresa, vai dar advertência à suspensão por ele não tá usando EPI. Então, tem tudo isso, tem que tomar um belo de um cuidado. Mas eu entendo que o uniforme e o EPI tem que ser entregue pelo real empregador, que é a empresa que contratou e paga o salário daquele funcionário, que é o prestador de serviços. Mas o EPI ainda dá para ser conversado e combinado. Só que a fiscalização do EPI não pode ser feita pela minha empresa, a minha empresa Michele, tá?